na briga, né? Depois vai. Depois a gente nem lembra. Bem, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do VantageCast. Esse podcast de brasileiros que constroem na América. Eu sou Reinaldo Pereira. Eu sou Janaína Rossi. Hoje, uma parceira nova aqui na nossa apresentação. Vamos receber uma pessoa incrível, psicanalista, a Deni, e ela vai vir para contar a história dela. Vocês têm que ficar até o final, porque são muitas emoções. Fala, Deni. Eu sou a Denir de Faria, muito obrigada, Reinaldo, muito obrigada, Janaína, pelo convite. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje no VantageCast. Isso aí. Esse podcast tem os patrocinadores que fazem esse podcast acontecer toda semana, que são o Pão e Pães, que já trouxemos as nossas guloseimas ali para a gente, para os nossos convidados. Temos o Salão 210, eu digo que é o salão mais conhecido de Canérica, lá com a Sabrina, a Isadora, o Alan, todo mundo lá, aqueles profissionais, você pode mudar a sua autoestima lá. A Rise Revolution Academy Esportes, vôlei raiz. Todos os segundas e quartas-feiras, aulas de vôlei para crianças de 10 a 17 anos, no InSport em Trumbull, das 6 às 8 da noite. Vai lá fazer uma aula experimental. Temos também a Rossis, nova parceira, uma empresa incrível de cleaning, tanto residencial como empresarial. Pode ter. A Janaína está trazendo para a gente. Tem o prazer da Rossis estar aqui com a gente. A Quitéria Design, joias feitas com carinho, com amor e para você. Você ter uma joia exclusiva, feita à mão, isso faz muita diferença. Temos também agora a Rabisque Print. Se você precisa material de gráfica, material para o seu escritório, para o seu negócio, para dar de presente, qualquer coisa, desde cartão de visita, folheto, banner, canecas personalizadas, copos igual a esse, tudo que você precisa, a Rabisque Print tem. E também, como não poderia faltar, o Clube Vantage Benefit Hub, um mundo de oportunidades para você, mais de 10 mil empresas, presente em 22 países. Você vai poder usufruir de muita coisa e economizar dinheiro todos os dias. Lembrando que esse podcast ele está disponível no canal do YouTube Clube Vantage TV e no Spotify VantageCast. Então, sem mais delongas, Janaína, faça as honras da casa para nossa convidada. Seja bem-vinda ao VantageCast, né? E fala um pouquinho pra gente da sua trajetória, como que você chegou, quanto tempo, de onde você é. Eu sou a Denir de Faria, eu vim do Goiás. Eu sou de uma cidade bem pequena do estado, chamada Rubiataba, mas eu cresci na cidade de Anápolis. E eu vivi em Anápolis até vir para cá. E conta pra gente, você tinha um sonho americano, nunca teve? Como que você veio para aqui? Não necessariamente. A minha vinda para cá não teve assim esse plano longo, como algumas pessoas planejam. Passa às vezes 2 anos, 3, vai juntar o dinheiro, depois vai tentar o visto. Não foi assim. Foi tudo muito rápido. Quando surgiu a oportunidade, eu abracei. Eu tinha vontade, sim, de prosperar, de crescer e de conhecer o mundo. Oh, isso é muito importante. E de onde veio? Você já conhecia gente aqui? Veio sozinha? Como é que foi? Eu tinha um amigo que tinha trabalhado comigo numa empresa em Anápolis e ele já estava vivendo em Greenwich, uma cidade aqui de Connecticut. Então, já fazia uns 2 anos que ele estava em Greenwich, foi quando surgiu a oportunidade de vir. Ele me recebeu em Greenwich e voltou para o Brasil uns 6 meses depois. E eu estou aqui todos esses anos, 32 anos. Então, você veio, ele aqui te recebeu e falou, tchau, se vira que eu tô indo. Foi bem assim mesmo. Foi bem assim. Logo depois da minha chegada, alguns meses, ele retornou ao Brasil e viveu lá. E qual foi seu primeiro trabalho aqui, Ademir?
Eu já fiz muitas coisas aqui ao longo desses anos todos. Eu trabalhei em diferentes posições, mas eu fui babá, eu trabalhei como garçonete, eu trabalhei servindo, assim, quando chega algo para sentar nos restaurantes. Hum, Mas o que eu fiquei muito tempo trabalhando e fiquei, acho que expert nisso, foi que eu trabalhei em casas grandes em Greenwich, primeiro como housekeeper, mas eu fiquei 10 anos com uma família e 10 anos com a outra. Então foram 20 anos. caramba! Foi muito tempo. E nesses 32 anos, alguma coisa te marcou? Foi o idioma? Foi uma dificuldade? Como que foi? Eu tive muitos momentos marcantes que eu posso citar. E eu quero começar não contando coisas que foram, porque todo imigrante que vem passa por muita dificuldade. E as pessoas pensam que a dificuldade é a saudade de casa, é a língua, é a cultura, mas eu vejo que a maior dificuldade que o imigrante enfrenta, também tudo isso aí é associado, mas a identidade. Porque quando a gente imigra, a gente não deixa a nossa família, o nosso país, a gente deixa um pouco de nós para trás. E quando a gente chega aqui, a gente tem que reconstruir, começando muitas vezes do zero, porque é uma língua nova, é uma cultura nova, e é um país diferente, onde nós não temos a nossa família, nós não temos os nossos amigos, então é reconstruir e criar uma identidade. Por isso que a gente vê muitas pessoas que vêm para cá e que eu uso uma expressão que é assim, que não quebram as pontes. E aí fica mais difícil a adaptação, né? Isso fica um sofrimento até. Quer voltar, não sei o quê, e acaba não aproveitando ou não enxergando as oportunidades que podem se abrir para ela. Você também tem esse sentimento assim? Você Sim. visualizou isso? Sim, eu percebo isso, que algumas pessoas ficam muito presas naquilo que ela... Porque aqui é um país que muitas vezes o imigrante chega aqui, ele não vai trabalhar na área dele. Ele começa Raramente. trabalhando numa área diferente, por causa da língua, por causa das condições em si. Então, ele começa de uma maneira, não é aquilo que ele tinha no Brasil, não é a profissão que ele exercia no Brasil. Parece que a gente incorpora um personagem, não é? Tanto nas amizades, no ciclo, a gente vai se adaptando até que parece que a gente chega um momento e fala assim, parece que aquela pessoa do Brasil morreu até você se reencontrar, não é assim? É disso que eu falo. E uma coisa, Deni, a pergunta que eu sempre faço para todo mundo que senta aqui. Você teve vontade de voltar? Não, eu não tive vontade de voltar, embora tenha tido dias e fases muito difíceis. Mas eu nunca pensei em desistir, porque eu sou uma mulher de muita fé e quando vinha aqueles dias mais difíceis e momentos difíceis, eu sempre pensava que aquilo ia passar e eu ia superar e eu ia conseguir seguir. Eu nunca pensei em voltar. Essa resiliência, tem muita gente que não consegue enfrentar isso, né? Deixa essa parte do... Eu não sei se é a dor de vir ou é quando a pessoa já vem com aquele pensamento. Se não der certo, eu volto. Né? Sim, tem as pessoas que vêm com esse pensamento. Eu vou tentar a vida lá. Se não der, eu volto. O Brasil tá lá me esperando mesmo, né? Mas não foi assim que eu pensei quando eu vim. Eu vim para ficar, para vencer e para prosperar. E Deus foi muito bom comigo aqui. E ter vindo para cá transformou a minha vida. Eu acho que tudo que eu sou hoje e que eu tenho materialmente, eu devo a esse país. Eu sou muito grata aos Estados Unidos e todas as oportunidades que eu tive aqui. Agora depois a Janaína vai te perguntar alguma coisa, mas me veio uma pergunta aqui que eu ainda não fiz, é a primeira vez. E assim, tem muita gente, principalmente os que estão no Brasil, quando quer defender ou falar mal, defender não,
Assim, não é falar mal, não dar tanto mérito para isso que você falou, que para mim é importantíssimo, eu penso assim. Ele diz assim: se você fizesse a mesma coisa que fez aqui no Brasil, você ia ter o mesmo resultado. Eu não sei se teria o mesmo resultado. Eu saí do Brasil, eu já tinha um curso superior, eu era formada em educação pela Uni Evangélica de Anápolis. E mesmo tendo aquele curso e sendo professora no Brasil, e eu tive a oportunidade de vir e eu abracei. Então, eu não fico comparando a vida aqui, porque aqui as pessoas comparam muito. Mas se estivesse no Brasil e tivesse trabalhado muito, teria comprado os imóveis que ela comprou estando nos Estados Unidos. Talvez, eu não sei. Eu não voltei para ter essa resposta. Se você tivesse igual as House Clean, limpando 4 casas por dia no Brasil, também ia ficar com uma situação muito boa, será? Eu não sei, eu tenho dúvida. Eu acho que isso ainda é uma briga de identidade aí, não é? Na psicanálise, Aqueles na sua área. que defendem, aqueles que É uma seguram, desculpa, não é? É uma desculpa. Eu vivi 44 anos no Brasil. Eu digo que eu cheguei aqui velho. Estou há 10 anos aqui, então cheguei aqui com 44 anos. Então cheguei em 2016. Em 2019, eu comprei meu primeiro carro zero na vida aqui. Eu não consegui ter a oportunidade de comprar. Tinha quanto tempo? 3 anos? Tava 3 anos aqui. Eu entrei numa concessionária da Toyota com $2.000. Falei, tem $2.000 para dar de entrada. O cara, ok, financiou para mim em 5 anos um carro, um Toyota zero. É possível isso no Brasil? Não. Os carros É isso que eu importados falo. são muito caros. É difícil financiar, entrar lá com coisa. Acho que nem um Fiat Uno com R$ 2.000 você financia do zero, não. E na tua trajetória que você trabalhou de babá, tudo, nesses trabalhos que a gente faz quando chega aqui, em que momento você resolveu mudar? Ir para sua área hoje de psicanálise? Em qual momento que você falou, não, tá bom, vou mudar? Não foi assim que aconteceu. A minha mudança de trabalho para trabalhar com a psicanálise, para trabalhar nessa área, demorou muitos anos. Foi um processo gradual, e isso foi porque eu fiquei muito doente. E quando você não perguntou isso ainda, mas por que você ficou doente? Emocionalmente doente. Esse foi o maior desafio da minha vida inteira. Foi o fato de não poder gerar um filho. Isso é que foi trazendo doenças para o meu físico, porque eu fui enfrentando um quadro de ansiedade muito grande, ligado com depressão, e desenvolvi a compulsão alimentar. Eu comia para fugir daquela dor que eu não podia falar. Eu fui ganhando peso e cheguei a 220 pounds. Imagina uma mulher assim, com altura de 5,1, com 220 pounds, é muito. Então, só quando eu já não tinha mais condições é que eu decidi que eu precisava de ajuda. Que ajuda? Sim. Ajuda terapêutica. Ajuda com psicólogo. Mas só psicólogos? Não, com neurologista, com psiquiatra. Porque, na verdade, isso é um tabu que as pessoas põem na gente, né? Porque... E aí, mas como assim você mudou? Como foi quando procurou ajuda? Quando eu procurei ajuda, porque eu não tinha mais condição de levar aquilo sozinha. Os meus dias eram tristes e cinzentos. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. E aí eu procurei ajuda. Ali começou a minha transformação. Porque eu comecei a enxergar uma mulher que estava murcha, como uma flor. E com tratamento, com yoga, com meditação, com treinamento físico, caminhadas, longas caminhadas todos os dias e reeducação alimentar, eu fui me resgatando, eu fui voltando, parece que eu consegui tirar aquela Denir lá de dentro. E quando eu percebi que a minha reconstrução poderia ajudar outras mulheres, aí abriu isso aqui, peraí. Então, a psicanálise está me ajudando. Mas como que eu posso ajudar outras mulheres? Então, foi ali o fio, foi ali o momento da transformação, de que eu aproveitei o momento que eu
redescobri que do meu resgate, do meu tratamento, e eu entendi que eu podia, além de ser curada, eu podia ajudar na cura de outras mulheres. Mas como assim ajudar com outras mulheres? Mulheres que trazem dores, mulheres que carregam traumas, às vezes, a vida inteira. Mas assim, aí você começou a atender mulheres? Não, aí eu fui para a escola. Eu aproveitei os créditos que eu tinha, ainda demorou uns 5 anos ou mais para começar a trabalhar com psicanálise. Aí tem uma mensagem muito forte, poderosa, porque tem mulheres assistindo a gente agora que às vezes está querendo sair sozinha de uma situação como a que você estava. Não igual, mas Sim. numa situação dessa, de identidade, de não se achar. Porque, gente, vocês estão no Brasil, ela falou aqui, 5,1 e 200 e... 5,1 é bem É um baixinho. metro e meio. É um metro e pouquinho mais. meio. Um metro e meio. Metro e meio. E 200 e poucos pounds, você pode botar aí. Seria 110, 100 e pouco. 100 e quilos. poucos quilos com 1,5 m. A Adeni quase não andava, ela rolava. Você pode ter certeza. E tem mais, durante essa época em que eu fui ganhando peso, quanto mais triste, quanto mais infeliz eu estava, mais eu comia. E mais peso eu ia ganhando. E nessa época também eu tive um diagnóstico de um nódulo na mama. Foi cirúrgico, foi grave. Ainda hoje, depois desses anos todos, eu continuo em tratamento. E depois, associada a tudo isso, eu enfrentei um divórcio traumático. Jesus! Então foi muito para uma mulher, tinha que transformar mesmo. Então, eu acho assim, são essas histórias que as pessoas têm que entender, assim, as entrelinhas, pegar as entrelinhas. A Janaína, por exemplo, ela passou também por uma situação que fez a fênix dela ressurgir. Eu falo que, até você falou que eu deixei de ser coitadinha, porque eu me olhava com pena de mim mesma. E enquanto a gente, igual você, enquanto a gente alimenta a pena, né? Porque igual, não sei se com você, tipo assim, na tua compulsão alimentar, vou comer, já tô gorda mesmo, não é assim? E eu deixei de ser a coitadinha. Quando eu me vi ali na cama, foi a mesma coisa que eu falei, se eu não me erguer, me procurar ajuda, eu também não vou dar conta. Porque as pessoas acham que psicanálise, procurar ajuda é bobeira, né? Você ainda enfrenta esse tabu assim? Ou hoje as pessoas acham que tem a mente mais aberta? Mas ainda tem muito isso. Que acha que é coisa de maluco, né? A mulher, vamos falar de um modo geral, nós vamos falar a mulher. O paciente, ele sabe que ele precisa, mas ele ainda Não se aceita. recusa ou não aceita. Sobre esse tratamento todo, essa transformação, eu sempre falo, outro dia falei numa reunião de mulheres que a minha fé e a psicanálise me salvaram. Ah, mas como assim? Eu disse que sou mulher de fé. Mas eu vou colocar isso numa frase só. A minha fé foi a minha esperança. Sim. E a psicanálise me mostrou o caminho da transformação. E tem uma frase que diz, né? Pessoas curadas curam pessoas, sempre né? Tem essa frase. Isso na prática, né? E na prática, sim. A frase... E você já percebeu que quando a pessoa está muito doente emocionalmente, ela acaba adoecendo quem está ao redor? Sim. Porque precisa tratar. Sim, porque agora outro dia alguém me perguntou, mas como é hoje? Você atende mulheres e como é? Você tem uma coisa diferente? O que você oferece de diferente? Eu disse há pouco, eu não ofereço assim terapia como um produto de prateleira, mas o que eu ofereço é um processo de transformação. Então, é a mulher que vai se transformando aos poucos, ela vai resgatando aquela mulher que estava dentro dela sem identidade, e ela pode resgatar a identidade, o amor próprio, e voltar a olhar para ela. Exatamente. Eu falo também que a psicanálise, igual você se adoeceu, eu vejo que nós mulheres, a gente tem um tabu em cima da gente, né? E assim...
a mulher ser mulher e necessariamente ter que ser mãe, às vezes nem era, não sei, estou falando meu ponto de vista, nem era tanto a sua vontade, mas perante tudo que a gente vive, a sociedade, parece que vem um tabu. É mulher tem que ser mãe. É interessante que eu não vivi esse desejo de ser mãe até uma certa idade. E as pessoas falam que é como quando o relógio biológico meio que Apita. Então, foi muito tarde, porque tudo aconteceu tarde na minha vida. Mas chegou uma hora que dentro de mim, começou esse desejo, esse sonho de ser mãe. Tá. Então foi o seu desejo, não foi Foi o o meu tabu desejo. Não, não foi. Foi o meu desejo de ser mãe. Eu queria ter uma família e eu penso que eu me casei e que desse casamento, dessa união, iria ter, né, nós íamos construir a nossa família com filhos. E não deu, não aconteceu. E sobre isso é um luto, porque é assim, é algo que eu perdi, mas a pessoa não existia. É perder o sonho que eu sonhava. Porque aquilo não aconteceu. E também tem uma mensagem que a gente pode trazer que nem sempre na vida, nem sempre aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente planeja ou aquilo que a gente quer dá certo. E quando a gente aceita isso, você pode evitar muitos sofrimentos. Mas agora você falou uma coisa que os coaches, hoje a internet fala diferente. Porque quando ou como e quando a gente consegue perceber isso? Porque assim, se eu desisto do meu negócio, alguma coisa assim, ou do meu projeto, aquilo que eu planejei não está saindo como eu queria. Não está dando certo. Como identificar se preciso mudar de negócio, mudar de projeto, ou fazer outro plano, ou continuar insistindo naquilo ali, a famosa perseverança, persistência? Com relação ao meu sonho, eu fui até o último minuto. Eu não abri mão. Eu tentei tudo que nós podíamos. Nós fizemos 11 in vitro. Uhum. Nós fizemos muitas tentativas. E não deu certo. E as pessoas falavam para mim, então por que você não tenta adoção? Aquilo era uma faca enfiando no meu coração. Porque eu não queria um filho adotado, eu queria um filho biológico. Uhum. Depois os anos passaram e eu entendi e aceitei que o filho biológico não viria e pensamos sim na adoção. Mas entenda, nem a adoção aconteceu. Não deu certo. Então, hoje eu já falo isso com assim, muita naturalidade e sem sofrer. Isso já ficou para trás e já foi superado. Mas eu trago isso aqui porque isso faz parte da minha história. Sim, claro. Foi ali que começaram, foi esse desafio de não poder gerar um filho, me trouxe muitos problemas de saúde emocional e físico. E foi através da psicanálise que houve o processo de transformação, de resgate, foi onde eu conheci a psicanálise e ali eu digo que eu apaixonei pela psicanálise. Eu me apaixonei por essa área, eu me apaixonei por a ideia de poder ajudar mulheres. Fazer por amor, né? E isso Isso, alguém fala assim, mas então, me fala por que você acha que você faz um atendimento diferente? Eu digo, eu não sei se eu faço um atendimento diferente. O que eu faço é que eu desenvolvi uma técnica muito afetiva e muito minha de acolhimento àquela mulher que chega até mim. Talvez porque eu consiga ser empática e eu consiga me colocar no lugar dela e sentir a dor dela. Quando ela vem falar de abuso, quando ela vem falar de rejeição, quando ela vem falar de perdas e de ansiedade, de depressão e outras demandas que chegam para a gente. E tem homem também que te procura? Sim, eu tenho pacientes homens e olha, é mais fácil entrar na cabeça do homem ou da mulher? Os pacientes homens que eu tive, e ainda tenho no momento um paciente homem, o que eu percebo é que o homem, no tratamento, no decorrer das sessões,
ele Desiste. Desiste, galera? Pô, não, aí não. Não, ele não desiste, ele continua, os meus pacientes continuaram. Ó, a minha esposa fala, você precisa de terapia, aí aponta pra pia cheia de louça pra eu ir lá lavar. Então, no teu caso é mais fácil de É. resolver. Eu vou lavar umas louças, vou lavar a louça, limpar a tá mais casa. fácil. Terapia. Mas os homens, eles não desistem, permanecem, mas Não, é mais difícil Não, eles mudar? permanecem, eles permanecem. Os casos que eu tive de pacientes, que eu atendi pacientes homens, não foi nenhum abuso. Ele sofria um caso, eu não vou citar detalhes, claro, com usar nomes Claro. fictícios, mas ele veio procurar terapia porque ele sentia muita dificuldade de acompanhar a, a, a cabeça da esposa dele. Porque ele não estudou, ele não teve a chance de estudar, e ela estudou. Ela era uma Uau. professora formada, e ele falava, Ademir, eu não consigo encontrar um endereço, porque eu não sei olhar no GPS, não sei ver o nome da rua. Então, se ele fosse procurar um lugar, ele não consegue ler na placa. Então, ele é um homem que não era idoso, ele é um homem ainda nos seus 40 e poucos. Baixa de altura. Ó, eu 40 e pouco aí, tô bem. Tá bem. Então, eu pesquisei, porque ele não é daqui, ele vive em outro país. Então, eu pesquisei como é que ele poderia resolver aquilo. Ele disse, eu trabalho na construção, mas eu posso muito mais, só porque eu não sei ler nem escrever. Eu disse, então, nós vamos correr atrás disso. Nós vamos encontrar a maioria dos países, e aí onde você vive tem um curso para adultos, que você vai ser alfabetizado em menos tempo. Mas eu chego muito cansado, eu não vou ter condição de ir lá todo dia. Eu falei, não tem problema, vamos encontrar uma professora particular. Você vai 2 noites que vai te alfabetizar. Mas começar do zero? Agora eu estou com 40 e poucos anos, começar do zero. Nunca é tarde para aprender. Você estava falando, né, de alfabetizar. Vindo aqui pra gente, né, aqui, a aprender a língua. A gente vê muito aí na internet, vem a destravar, fazendo psicanálise e tudo. Quem tem uma grande dificuldade de aprender o inglês, o idioma, porque eu tive essa dificuldade, mas eu percebi que eu estava num modo automático da minha vida. Era muita coisa em cima de mim e eu colocando mais carga. Tem isso mesmo na psicanálise, uma maneira de se destravar para aprender, ou é mito? Janaína, cada pessoa é diferente. Algumas pessoas chegam aqui e ela nem tem tanta instrução, ela nem foi muito na escola, e ela destrava o inglês e ela verdade. começa a falar e resolve os problemas dela. Talvez ela não aprende aquele inglês que é fluente, que precisa, mas ela fala para resolver os problemas dela do dia a dia, da rotina. Mas você acha que essa pessoa, ela se sobressai porque a pessoa que tem estudo tem a vergonha e ela, tipo, não tem ou não tem nada a ver? Talvez, cada pessoa, como eu disse, cada pessoa é diferente, umas se sobressaem, outras não, umas chegam aqui, tem programa para imigrante à noite, Stanford, Greenwich tem. Aqui também nem tem. 2 vezes por semana à noite é free, e as pessoas podem chegar lá, fazer um teste bem simples e ver qual é o nível. Se você não sabe nada, vai entrar na turma dos iniciantes. Sabe um pouquinho, vai para 1, sabe mais, vai para 2, né? Então, mas sobre isso, sobre falar a língua, eu sempre ressalto que nós brasileiros, nós não ficamos para trás, não. Assim, a brasileira é danado para querer, tá? Querer resolver os problemas e querer falar e tentar, tá errado, mas vai. Mas essa não é assim, mas continua falando e tentando, porque tem imigrantes de outros países. Primeiro que o nosso português, quando nós falamos o inglês, é muito claro. Você pode perceber as pessoas, o americano, quando ele fala com a gente, ele escuta o nosso inglês, e ele às vezes tem contato com uma pessoa que é de um país hispânico que fala espanhol, sem desfazer, por favor, nada disso, sem preconceito. Mas assim, eles têm mais dificuldade que nós sotaque, brasileiros. né? E quando eles falam, o acento, o sotaque é diferente do nosso. Eu aprendi uma coisa com essa menina aqui, né, porque assim, a gente tem negócios, eu fui gerente de banco, eu fui representante comercial, eu sempre tratei com cliente. Fazia negócios, propostas, prospecção. E aqui eu travo, porque eu digo que meu inglês não dá, eu não consigo
conversar sobre negócios com o cliente, com o meu inglês. Mas isso tem melhorado a cada dia, né? Aí eu falei isso para a Janaína, ela, não, é só você levar, contrata um freelancer, alguém que vai lá e você fecha negócio. E por Porque que eu não? deixar de Por que fazer não? Você não por pode deixar causa de fazer disso. um negócio. Mas a imbecilidade minha, a burrice artificial, não deixava eu fazer negócio porque eu ficava travado nisso. Até destravei com a Janaína. Mas isso mudou, né? Isso mudou de 15 dias para cá. Tem só 15 dias. Foi quando a gente tava conversando, eu falei pra ele assim, mas o meu primeiro contrato eu também não falava inglês, pra fechar um contrato eu não falava. E eu levei um freelance, sentei na mesa como se eu fosse bilíngue, assim. Falar super fluente, e o rapaz que falou, e eu só, porque quando você não sabe, você ri, né? E eu com a minha carinha lá. Então você entendeu que para tudo tem. Então, pois é. Você vai poder fechar muitos negócios agora. Amém, graças a Deus. Eu falo que, por isso que eu te perguntei, porque eu acho que um pouco de querer ser perfeccionista, e o medo de falar errado, e O talvez medo, uma pessoa que não tenha o estudo, ela não tem essa vergonha, Não. porque eu também sou formada no Brasil, tudo, então às vezes eu sabia responder, mas o meu sotaque eu tinha vergonha de falar, eu sabia o que estava acontecendo ali, mas eu morria de vergonha de um monte de empresário, eu abria a boca para falar errado. E essa pessoa que, né, às vezes tem um pouco menos de estudo que a gente, eu acho que ela não tem essa esse cobrança. medo, não. É Verdade. Agora, Janaína, sobre levar alguém, quando você fizer a pauta, você poder unir esse de negócio para fechar um contrato, também você pode levar a pauta e embaixo ali já tem. Mas você fica ainda insegura de falar, mesmo se tiver para você ver o que você quer dizer? Você acredita que eu vou fazer terapia? Porque mesmo eu chego, eu consigo hoje já me desenrolar, mas parece que... Sabe quando você pega um amuleto, que você parece que você tem... Hoje eu levo às vezes até meu filho. Porque eu falo assim, se eu não entender alguma coisa, você tá lá comigo. Mas às vezes meu filho vai, nem a boca ele abre, eu falo. Que não precisa mais. Que não precisa. Mas você, você ainda não... Ele é só um backup ali, se precisar. Até Ou hoje eu não consegui ir segurança. sozinha. O primeiro dia que eu tive que ir sozinha, que meu filho não ia poder, gente, não dormi de noite, me deu crise de ansiedade, vômito. Não dormi, fiquei de manhã, eu inventei um negócio, né? Porque eu falo. E cancelou. Cancelei. Pra no outro dia pro meu filho. Não, você não precisa mais cancelar. Tá vendo? Aqui, gente, a gente tem terapia de graça também, entendeu? Todo mundo precisa fazer terapia. Isso mesmo, terapia é para todos vocês. Procurem terapia. Eu era bem, assim, não era contra a terapia, não. Eu sempre fui um cara que eu achava que você tinha que conseguia controlar tudo da mente. Você, indivíduo, controlava a sua mente. Controlava tudo através disso. Hoje eu entendo que você abrir para uma terapia, esse processo é muito mais fácil. É verdade. Esse processo é muito mais fácil. Você destrava as coisas, que a palavra da moda é destravar, você destrava muitas coisas, até medos e inseguranças e ansiedades e tudo. Você traz com você. E não tem nada a ver com remédio, com nada. Não tem nada a ver com remédio. É isso que a Janaína falou, essa insegurança. Ainda não deu aquele clique de que ela pode, sozinha. Você já pode fechar seus contratos sozinha. E você também. Eu sei que eu posso. Ele vai ser, uma vez que ele levar também, ele vai ser igual eu. Só que o Reinaldo parece que ele é mais, assim, audacioso, né, Reinaldo? Então, eu acho que é só a primeira vez pra ele. Eu sou tímido, as pessoas não acreditam nisso, que eu sou tímido. Mas eu sou. Mas então, vamos lá. Começou. Aí depois você estava nas casas lá, né? 20 anos. E aí foi para estudar. Fui para escola. Foi para estudar, tirou lá sua licença. Eu quero colocar que as pessoas... Tá muito assim uma onda de coaches, de mentoria. E as pessoas fazem um curso muito rápido e vai já
para a rede campo. social e já oferece aquilo, e alguns não têm condição nenhuma, e ele já quer vender, ele está oferecendo uma mentoria vendendo, ele não é terapia, ele já quer vender um curso que ele faz. Então tá muito isso, e as pessoas, outro dia uma senhora me perguntou, mas assim, você é formada mesmo? Eu disse, eu sou formada mesmo, eu não fiz um cursinho rápido, e talvez o que me ajudou, porque eu já tinha muitos anos aqui, eu já falava inglês, ajudou um pouco o curso superior que eu tinha no Brasil e o curso daqui, que já estava pela metade de psicologia. Então, aproveitando créditos, eu consegui concluir. E foi um estágio muito demorado, tá? Uns 9 meses de estágio, mas eu concluí com, assim, um 100% de aproveitamento. E eu achava que eu ia escrever uma parte da minha história. Quando eu comecei a atender, eu atendi uma paciente, várias, mas depois da história dela, eu pensei, a minha história é fichinha, é essa história que eu vou escrever. Foi a história de uma paciente que sofreu abuso pelo pai dos 4 aos 13 anos. Aquela história me chocou, me deixou muito, assim, sensibilizada. E eu pensei, é essa história que eu vou escrever. E aquilo me acendeu. Depois eu quis fazer especialização em abuso sexual. Olha, isso. Então já sabemos que a Deni vai voltar aqui porque tem assunto. Não, Tem muitos assuntos, assunto. tem muitos E assuntos. esse assunto a gente está desenvolvendo já um quadro específico aqui do Vantage Cash. A gente já fez 3 com a Ana Paula Caldas. Já você conhece a Ana Paula, Sim. com a Márcia. A próxima eu acho que é a Janaína, quando a Márcia voltar, mais 3 episódios. E depois vai ser você, porque isso é muito comum. Eu falo que é muito comum nas mulheres, porque eu falo que eu parei aqui também para me curar de um relacionamento abusivo na qual eu vivia no Brasil. Então, eu falo que hoje em dia é tão mais fácil, as pessoas falam com mais naturalidade, né? E antes as pessoas hoje me perguntam, mas por que você permaneceu? Por que você ficou? Porque só quem passa sabe, né? Então, eu falo vergonha. E hoje parece que você pode falar pra gente, tá mais fácil das pessoas se abrir ou ainda as pessoas se fecham? É difícil? O abuso sexual acontece ao longo, desde os primeiros tempos. Mas, com o passar dos anos, as pessoas foram falando mais. Mas o número é assim, a gente não tem ideia de quão grande hoje o número de... vamos falar de crianças, porque não é só meninas, meninos também sofrem abuso, e muito. Então, assim, os pais precisam aprender a proteger os seus filhos para eles não sofrerem abuso, porque o abuso é sofrido dentro da família, muitas vezes, ou de amigos próximos. Então, tem que observar, tem que prestar atenção no comportamento do seu filho, de uma criança. Ele vai mostrar comportamento de que alguma coisa está acontecendo. E eu penso que o abuso causa danos, traumas tão grandes e que muitas vezes faz terapia ao longo da vida, vai curando, vai amenizando, vai tratando, mas aquilo vai deixando sequelas pro resto da vida se não tratar, se não curar. E, assim, uma menina que sofre um abuso, por exemplo, na infância, e ela não trata, ela vai ter problema para se relacionar com um colega de serviço homem, porque ela cria aversão. Ela provavelmente vai achar que ela é lésbica, porque ela tem medo de se relacionar com um homem, porque toda vez que ela chega perto de um homem vai voltar aquela memória, né? Então ela não quer se relacionar com homem, e ela acha que ela vai se relacionar com mulher, que vai dar certo, mas ela não é gay, ela não é lésbica. Então aquilo também é um problema, porque ela vai para essa área, ela se relaciona com alguém e ela é completamente infeliz lá. Então precisa tratar, e as mães, os pais precisam cuidar dos seus filhos para que eles não sofram abuso sexual, porque é muito triste uma criança levar para a vida as sequelas do abuso.
E olha, voltando sobre o atendimento, não é especial, mas assim, aquela acolhida que eu disse que eu desenvolvi, que é uma coisa minha, pessoal, isso eu fui notando, e pacientes que sofreram abuso sexual, por exemplo, a paciente está hoje com 50 anos e ela sofreu o abuso quando ela tinha 10. Ela passou 40 anos sem falar aquilo para ninguém. E na primeira sessão, não sei, as pacientes sentem muito confortáveis e ela falou: Ademir, eu tenho algo para te contar, eu tenho algo que eu quero contar, mas eu tô com medo, não sei se eu conto. Eu disse: fale quando você sentir à vontade. Talvez não vai ser hoje. Guarda essa caixinha. Ela disse: não vou guardar não. Chega, eu já guardei demais, tô eu vou falar morrendo. hoje. Então, assim, as mulheres sofrem abuso por vergonha, por culpa, por achar que as mães não vão acreditar. Nós guardamos para vida. Tem mães antigamente que ficavam até do lado do pai, né, né, do abusador. Agora, então, esse do abuso sexual, a gente sempre soube que existia. Era, mesmo que as pessoas quisessem fingir que não, mas a gente sempre soube que existia, existem os tabus em cima. Só que hoje existe um outro abuso muito presente e que é o abuso, me fugiu a palavra. O relacionamento abusivo. Tóxico. Que não quer dizer sexual. Uhum. Que também é difícil para a mulher naquilo ali. Absolutamente. Agora, é muito difícil. Existe a mulher que não consegue sair desse relacionamento por várias questões financeiras, familiar, sociedade, mas existe também aquelas que não conseguem identificar que ela está num relacionamento abusivo ou não? Todas sabem que estão. Muitas não sabem que estão. Muitas sabem que estão, mas ela não pode sair desse relacionamento porque ela depende financeiramente desse abusador, porque o abuso pode não ser só sexual. O abuso pode ser quando ele te fala coisas que te deixa sentindo mal. Priva de coisas. De coisas. E assim, essa mulher, ela sabe que ela tá, mas ela tem uma dependência muito grande, que mesmo estando ruim, ela não quer sair de lá e ela não tem forças para buscar ajuda e sair desse relacionamento tóxico. Nesse teu tempo que você tá, né, como psicanálise, você atende vários países, você acha que a mulher imigrante, quando ela chega em um país, quando ela tá ali, ela tem mais tendência a se relacionar com uma pessoa, sofrer esse tipo de relacionamento? Eu penso que sim. Porque existem muitas mulheres, quando ela é mais jovem, vem para cá, muitas vezes ela se relaciona com pessoas que não sejam os nossos, que não sejam brasileiros. E esses homens, eles abusam delas emocionalmente porque eles fazem chantagem até de denunciá-las, porque elas não têm papel. E elas começam a se relacionar com esses homens, com essas pessoas, né? E chega uma hora que... E aí, quando tem filho, então, eles fazem uma ameaça, porque tá tão ruim, o casamento é tóxico. Mas ela não sai porque ele ameaça de ficar com o filho. Ele não deixa ela sair. Mesmo voltar para o Brasil, então, a gente acompanha vários casos, né? De que eles não assinam para a mãe voltar e eles faz chantagem com ela o tempo todo, que se ela o deixar, ele pega a guarda. E sem a rede de apoio, e ele acho usa que ela não tem condição financeira para cuidar do filho. E ela às vezes não tem mesmo. Não tem um trabalho. A justiça vai dar ganho de causa para ele, né? Sim. Parece até filme, mas isso acontece. Mas isso é realidade. Eu fiz a pergunta porque eu tenho bastante funcionários que às vezes eu escuto conversas e eu falo assim, gente, é um país onde a mulher não fica presa pelo financeiro, porque aqui é muito fácil. Mas a gente pode voltar na questão da dependência emocional. Exato. Tá ruim, mas eu não consigo deixá-lo, Ademir. Tá muito ruim. Ele fez isso hoje comigo. Às vezes, na hora que acontece um comportamento abusivo dentro de casa, agressão elas me e tudo. chamam. Às vezes não chega agressão, mas às vezes isso dói mais que um tapa. Entendi. Porque o homem, ele vai deixando a mulher emocionalmente doente. Ele
controla até os pensamentos dela. E aí, da onde tirar essa força? A terapia é o caminho. É terapia. Mas e a vergonha? Às vezes a mulher tem a vergonha de expor aquilo que ela está passando. Muitas acham até que é cuidado, porque muitas que trabalham comigo, marido tem GPS, sabe onde tá. E pra mim isso não é cuidado. Isso tem essa coisa do cuidado, do controle. Exato. Isso não é amor, isso não é um casamento saudável, esse controle todo. Aconteceu comigo com aqui GPS também. no carro, para saber onde que ela vai, onde que ela passa, qual rua. A gente sai de um relacionamento abusivo, se você não se cura, você entra de novo em outro. E quando você acha um relacionamento saudável, você acha que aquela pessoa não gosta de você, não é? Não, porque ele não faz. Porque ele não faz, ele Não não, faz, né? ele não Ele nem tem cuida de ciúme, você. Exato. Quando a pessoa não tem Nossa. ciúme, você fala assim, não gosta de mim. Porque você viveu tanto tempo num relacionamento doente que eu saí do Brasil cheguei aqui, entrei em outro, e pra mim achar um relacionamento saudável, eu fiz terapia, porque eu achava que a pessoa saudável era que não gostava de mim. Porque eu era controlada a todo momento. E eu sinto que aqui parece que as mulheres, mesmo você falou com a situação financeira, tudo, elas ficam mais vulneráveis. Eu não sei se é porque não tem a família, não tem a rede de apoio. Pode Aí ser. fala assim, pelo menos eu tenho isso, que é o mínimo, o respeito ou qualquer coisa. Que seria obrigação. Olha essa palavra, o mínimo. Ela não precisa dele, porque a mulher aqui, ela é financeiramente independente. E ele dá um mínimo, é tão pouco, mas ela se contenta com esse pouco. E às vezes não tem filhos, porque quando tem filhos é um pouco mais complicado, ela fica pelos filhos, mas às vezes não tem filhos. E a mulher tem essa dificuldade de sair de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo. Então a gente precisa mudar isso dentro das mulheres, principalmente da nossa sociedade, das que não são também. Isso eu vejo que é uma batalha que, assim, igual trazer a Deni aqui, como trouxemos a Janaína, como trouxemos a Andréia, a Ana Paula, é um assunto, esse não é um podcast específico para esse, mas é um assunto que desperta nas pessoas, e se a gente pode ajudar mais mulheres, não só aqui nos Estados Unidos, porque isso acontece no Brasil também. Claro. Direto. E graças a Deus, não sei nem se ele tem que falar assim, mas o pior é quando não acontece agressão, e daí vai para pior, violência e feminicídio, né? Feminicídio, que é horroroso. Eu brinquei outro dia aqui no Brasil, acompanhando tantos casos de feminicídio, que a mulher lá não pode terminar uma relação, senão ela morre, porque o homem não aceita. Hoje em dia tá assim. O homem mata, se terminar, Hoje em dia se não tá quiser assim. mais. Exatamente. Eu acho que em todo lugar hoje os homens... Aqui eu acho que o imigrante tem um pouco do medo e sabe que aqui a lei funciona. Mas no Brasil, eu acho que em todo lugar. Né? Mas muitas vezes o triste de ver esse número alarmante de feminicídio é ver que muitas vezes a mulher pediu proteção na justiça. Então a justiça no Brasil é falha com relação a isso daí, porque muitas delas já estão com a Lei Maria da Penha, já pediu aquela proteção para não chegar perto, e o cara chega perto. Mesmo assim não acontece. E os julgamentos, né? Porque a própria mulher julga, né? Morreu porque também estava errada. Morreu, né? Então tem muitas coisas que eu acho que hoje é muito falado, mas eu também acho que é mais difícil sair porque você é julgado a todo momento. Todo tempo. Agora, Deni, a gente tá num assunto tão maravilhoso, eu sei que tem gente assistindo que já tá com vontade de saber mais. Diz uma coisa, como que você pensa colocar isso para fora para que todo mundo conheça esse seu trabalho, essa técnica, além de, por exemplo, quem está aqui, canérica perto, posso fazer a terapia com ela, posso fazer pela internet, mas isso vai vir em material, vai vir um livro, como é que tá? Está vindo um livro, o livro conta uma parte da minha trajetória. O livro tem o nome Elas Fazem a Diferença. São mulheres que inspiram com a sua história, com a sua jornada.
O livro vai ser lançado na Flórida no próximo sábado. Oh, então já Uau! estamos. Gente, Temos um lançamento. estamos no lançamento Temos do um livro. lançamento. Cadê? Não tem E a olha, capa? Depois nós não tem a capa, mas olha, depois Surprise. não, eu pretendo fazer uma noite de autógrafos em Stanford e chamar os amigos. Já estamos Nós convidados, vamos. né, Janaína? Absolutamente, yes. Então, o convite para o livro, Elas Fazem a Diferença, me deixou muito honrada e veio de uma mulher que é CEO e criadora do grupo Gringas. Ela vive na Geórgia, através da Tati Lucas e da CEO da editora Sword, Gisele Sword. Então, esse convite me deixou assim muito alegre e honrada mesmo, porque imagina que daqui a pouco parte da minha história, da minha trajetória, vai estar num livro. Esse livro, no próximo sábado, nós vamos estar lançando. Esse livro vai ficar na biblioteca de Orlando, depois vai estar na biblioteca de Greenwich, biblioteca de Uau! Greenwich, de Stanford, vai estar vendendo no Amazon, em português e inglês. E para mim, se você me pergunta, eu já adianto, é muito grande essa oportunidade e eu sinto assim, coração grato, porque eu vou ter a minha trajetória num livro, parte da minha história, e essa história vai poder ajudar outras mulheres a escrever a história delas, incentivar outras mulheres. Isso não tem preço. Não, isso não tem preço. E eu vejo que pela tua trajetória, né, de chegar até aqui, você tinha um chamado aqui, né? Porque, Tinha. igual ele falou, no Brasil você teria comprado? No Brasil talvez não Talvez tinha não. despertado essa mulher, esse sofrimento. Talvez não. Eu ainda não li o livro, vou ler. Mas, assim, o pouco da conversa com a Deni, a gente vê, eu não sei quem está nos assistindo, religião, não crença, nada. Mas é um propósito de Deus, Sim. palavra por palavra. Ações por ações, caminhos por caminho, portas por portas E foram tudo abertas. foi acontecendo gradualmente. Demorou muitos anos. Então, foi passando por um processo, como se fosse maturar. Já ouviu essa expressão? Sim. Uhum. De ter que passar por algo. E daquilo você vai tirar o que você vai poder oferecer para outras mulheres. Porque você parar Mas para eu vou pensar. oferecer dor? Não. Não. Eu vou Cura. Cura. Eu vou oferecer a sua chance de poder também reconstruir a sua história. E eu digo que a psicanálise tem lugar de destaque, porque com ela a gente pode sim. A gente pode superar e ressignificar e reescrever qualquer história. E quando o livro lançar, ela vai vir aqui Claro. trazer de novo, que a gente vai Voltar. Com certeza. receber o livro Vou aqui, botar. porque eu quero ler esse livro. Então, E assim, as mulheres, não só mulheres, todo mundo precisa ler esse livro. Gente, é um propósito que está ali escrito. Quando você pensa assim, ela queria ter filho, não pôde. Poxa Deus, eu queria tanto engravidar, não pode. Não, você não pode. Eu tenho outra coisa para você. Eu queria adotar, não pode. Não, eu tenho outra coisa para você. Mas o quê? Espera. Você vai ver. E aí foi acontecendo. Adenir, nesses 32 anos aqui que você está na América, né? Hoje as pessoas te conhecem pela psicanálise e tudo. Não foi fácil, a gente sabe, né? As pessoas só veem o hoje. Mas a Adenir lá de trás, quando você parou de ser babá, que você falou, não, agora eu vou viver da psicanálise, você nesse tempo aí, como entre ser a psicanálise e a babá, tudo, você levou esse segundo trabalho aqui por algum tempo? Quando você deixou esse trabalho para trás, falou, não, agora eu vou só ser psicanalista? Eu fui diminuindo, eu fui deixando o trabalho. Na verdade, eu nunca fui muito da limpeza, assim, naquela limpeza cada dia numa casa. Eu falei para vocês no início que eu fui housekeeper, então eu trabalhei muitos anos numa casa só. Depois que os anos foram passando, eu fui fazendo muito contato e com essas famílias que eu trabalhei, os filhos cresceram, eu não precisava mais de babá, e eles também envelheceram um tanto, mas eu continuei. Aí eu fazia um trabalho meio que de
meio que de governanta, meio que de house manager. Ok. É tomar conta de uma Companhia. propriedade Aham. quando eles nem estão aqui. Passaram 5, 6 meses na Flórida. Então, eu fiz isso ainda por um tempo, tá? E até eu poder me firmar só com a psicanálise. Hoje eu trabalho numa clínica geriátrica e eu atendo todo o tempo. E se você me perguntar se eu tenho agenda hoje, o nosso número está lá. Façam contato conosco. Não, Eu tenho vai uma estar fila vai de tá 10 por 6 escrito, meses. vai estar escrito aqui no comentário, na descrição do nosso podcast, os contatos da Adeni. O livro também você vai me mandar link para eu botar lá, Absolutamente. Então, o livro porque está para ser lançado no próximo sábado, vou para Flórida, no se eu lançamento. tiver, a gente podia estar lá e transmitir de lá, Pois né? é. Por que ela não nós usou a gente Não, mas, antes? não, mas calma, vocês vão ter a oportunidade. Né? Vamos, A em noite de Stanford a autógrafo, gente né? vai estar lá. Claro, isso mesmo. Faz Em questão da Stanford a gente vai presença estar de lá vocês. com a Faz Vantage questão. TV, com Vantage Cast. Tudo. Eu perguntei isso porque a maioria das pessoas, igual você falou, chega, vai para limpeza, vai para construção e acha que não tem outros Esquece, não caminhos, tem outras vida. profissões, que eu vou estudar, porque eu hoje tenho 43 anos, fiz sábado, tô Nós novinha. podemos celebrar ainda. Pois não Podemos, podemos? aí. é tudo sábado, sábado passado, sábado agora, cheio de acontecimento. Então, assim, eu tentei, mesmo na área da limpeza, eu tentei ver outras formas de não ficar ali só na limpeza, né? Mas conheço pessoas que chegam aqui, não tá nem dando conta mais de trabalhar e viveu o tempo todo ali porque achou que era só aquilo que a pessoa era capaz, né? Que você é capaz não só podia. daquilo. Então, acho que perguntei para as pessoas verem que é possível você É possível. estudar, É se possível. formar. E a gente vê muitos casos de mulheres que às vezes fica ali estacionada numa área, mas a gente vê também muitas mulheres. Há 2 semanas atrás eu estive em Stanford com um grupo de mulheres e cada uma teve a chance de contar a sua história e eu fiquei observando que muitas delas ainda está na limpeza, mas eu já tenho meu salão, mas eu já tenho isso que eu estou fazendo, eu estou oferecendo. Então, elas não estão paradas. Exato. Elas estão tentando sair daquilo. Por quê? Porque elas têm condições de Claro. sair, de exercer uma outra coisa além. Não é que a gente está falando que a limpeza é ruim, que vai Não. desqualificar, que... Não tem nada disso. Pelo contrário, a limpeza aqui é muito bem paga, viu? É. Sim, E assim, agora você deixou uma mensagem para as mulheres que estão assistindo e que ainda estão na limpeza. Qual é uma mensagem que a Adeni coloca hoje para aquela mulher que, eu trabalho o dia todo, só limpo casa, vou para casa cuidar de filho, marido, casa. Não tenho mais nada na vida, só esperar e Porque tem gente que limpa a casa, mas não gosta, né? Eu falo que eu É. peguei gosto, eu gosto hoje de organizar, eu gosto do que eu faço, de ter empresa. Mas tem gente que faz só por obrigação e elas também vão murchando, né? Eu entendo que hoje a mulher, a maior dificuldade emocional da mulher é olhar para ela mesma, para dentro dela. Porque a mulher hoje, com tantos desafios pessoais e profissionais, ela vai deixando ela para lá, para depois. Uhum. Então ela vai murchando, ela chega uma hora que ela não sabe mais quem é ela. Então, nesse sentido, a mulher precisa olhar para você mesma. E resgatar essa mulher que está aí, que só está adormecida, mas que pode muito. Conte conosco. E você não consegue fazer sozinha, tem a ajuda. Adeni. Eu falo que eu acho que às vezes as mulheres ficam presas assim, porque só visa o dinheiro, né? Porque eu falo que a limpeza, além dela pagar bem, eu falei aqui, ela te dá um retorno muito rápido quando Sim, você chega aqui. sim. E eu falo que as pessoas às vezes ficam presas ali, porque, mas se eu for fazer isso, eu não vou ter o dinheiro para fazer aquilo. A falta de coragem de mudar, né? De migrar para outra. De empreender, de né? Não empreender, ter. não- migrar para outra coisa que gosta de fazer. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, é leve, né? Mas se você me perguntar sobre projetos, eu estou vivendo uma fase muito, assim, especial. Eu digo que você vai sentir isso. Quando a gente se abre para uma área, vai surgindo tantos convites, portas vão se abrindo, janelas. Olha, surgiu o convite para o livro, que vai ser lançado, surgiu o convite para uma revista. Olha, A revista vai ser lançada em Nova York, em
setembro, 22 de setembro. E o nome da revista é Mulheres que Brilham. Eu participei da primeira edição. Pois é, mas que ótimo. Então, Bullying. da primeira? Da primeira já teve aqui a edição deles. Mas foi. Em Nova York. Porque essa vai ser a 22ª. Então deve estar A contando minha foi a segunda. 21ª. Então foi o ano passado. O ano passado. Ai, que lindo. Então, quero falar um pouco da revista. A Janaína já sabe, ela já participou, ela já foi uma das homenageadas dessa revista. O convite veio através da Lilian Bonfim, que é CEO e criadora da revista. E esse também foi um convite que me deixou bastante honrada. Eu aceitei e nós vamos, então, estar da 22ª edição da revista Mulheres que Brilham. Mas eu fiquei pensando sobre essa capa. E eu fiquei pensando que, para mim, o brilho maior vai ser quando eu conseguir alcançar muito mais mulheres e poder ajudar no fortalecimento, no redescobrir dessas mulheres, podendo ajudá-las assim, no seu crescimento pessoal e como mulher. Para mim, o brilho é isso. É Se eu puder gratificante, brilhar né? nesse sentido, eu vou estar muito honrada. Minha ideia é chegar cada vez mais longe. Além desse livro, da revista, eu aceitei participar de uma ONG no Brasil, uma ONG que vai ser inteiramente voltada para mulheres em situação de vulnerabilidade. E se a gente puder ajudar, tá ali levando uma palavra de conforto e ajudando essa mulher a curar seus traumas, suas dores, e fazendo com que ela siga uma vida mais leve enquanto sociedade, enquanto mulher, esse é o meu sonho. Eu vou até conversar depois com você, que eu tenho um projeto aqui social que chama Help Hands. São para mulheres que estão vivendo depressão, que tá com a casa de ponta cabeça. Tá A vendo? gente oferece uma limpeza para essa pessoa, porque eu falo que a pessoa, quando fica em depressão, Não limpa. não limpa. Não sai do E sofá. as pessoas falam, é só uma casa limpa. Não é. Eu já entrei na casa que a pessoa, assim, ela fala, nossa, parece que eu tô vivendo de novo, porque é uma bagunça, assim, que você fala. Mas tem muitas mulheres credenciadas? Eu tenho o apoio ali do Home Center. Então, Sim, são quem chega ali, passa pelo acompanhamento deles, aí vem até mim, já inscrita, a ficha, o que ela tá passando, às vezes é violência, às vezes é depressão. E aí a gente vai lá e faz a primeira limpeza. Vamos conversar. E o que eu posso oferecer? Ou como eu posso ajudar? Então, através das suas paciências, você achar que tem alguém ali que merece, que tá dessa forma, porque às vezes a pessoa chega para ser curada e é o que você falou, a gente acolhe, a gente vê que tá faltando, mas também às vezes o financeiro da pessoa tá desbastado, que nós não podemos tem nem... ajudar, nós podemos conseguir recursos para ajudar. Sim, e até mesmo também quando chegar até mim, alguém que precise de uma terapia, a gente conversar. Eu tenho o maior prazer em ajudar, porque Conexões. quando a gente... Conexões. VantageCast. VantageCast. Quando a gente ajuda é vantagem. Quando a gente abre, dá aqui, essa dica vem muito mais, né? Então, é assim que é. A gente precisa ajudar e a gente precisa estar envolvido com esses programas, com esses projetos em que a gente pode... Isso é uma maneira da gente levar o nosso trabalho para mais mulheres e uma maneira da gente doar também, que é muito importante. É isso. Gente, esse VantageCast foi sensacional. A gente já vai sair daqui com a agenda cheia. É lançamento de livro, é noite de autógrafo, é terapia, é tudo que a gente tem, conexões que fizemos. Então, Deni, quero agradecer muito a sua presença, vir aqui abrilhantar o nosso podcast, o VantageCast, que a gente toda semana vai trazendo convidadas que às vezes é anônimo para o grande público, né? Não vem nenhum famoso, nada disso, mas pessoas que fazem somam, né? realmente diferença na vida de outras pessoas e que tem que ter voz e que tem que ser conhecido. Reinaldo, Janaína, agradeço muitíssimo o convite. Foi um prazer participar aqui do VantageCast.
E, é claro, se eu puder ajudar de alguma forma, eu quero fazer parcerias, eu quero estar junto. Crescer juntos. Vai crescer. Aqui eu trouxe um brinde para você da Rabisque Print, Olha, para você tomar o seu chá, café. seu café e lembrar desse momento nossa, que lindo. incrível que você teve aqui Olha com a isso. gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Imagina, obrigada a você pela mensagem. E você tem alguma mensagem para passar para as mulheres, para o pessoal? Tenho. Para você, mulher, não desista. Por mais difícil que seja o problema pelo qual você esteja passando, pense que com a psicanálise é sempre possível superar, ressignificar, resgatar a você mesmo e reconstruir a sua vida. Recebam o meu abraço. Muito obrigada. Obrigado a você. Gente, Prazer em conhecer. cada. Não deu para ver nada daquilo que eu tinha planejado mesmo. Você Mas viu? ficou coisa para trás. Mas eu vou voltar depois. Você vai Eu quero voltar, claro. voltar, eu quero falar de quando eu consegui meu brincar, de qual foi a sensação que eu senti. Eu quero falar depois como foi ser cidadã, como é que foi isso, brincar. Eu pude voar, eu me senti um pássaro. Para onde que eu vou? Para o Brasil, é claro, ver minha Sim. família, meu pai, que estava muito doente. Mas eu não queria, nesse primeiro dia também, colocar já uma coisa de vamos por etapa. Depois a gente coloca o tempo bom, vamos, tá? Não quero chamar atenção por algo que às vezes os imigrantes não conseguiram ainda. Sim. Então, não quero colocar como grande, não, quero colocar a altura dos imigrantes, que é o que eu sou. O fato de ter conseguido esse green card, de ter a minha cidadania, que já faz 20 anos que eu tenho, eu consegui através de trabalho, e foi um processo demorado, viu? Olha, 6 anos para conseguir o green card. Mais 5 para pegar a cidadania. Então, o processo do início ao final foi 11 anos. 11 anos. 11 anos. E durante os 6 anos, eu apliquei Tá. Oh, holy! Eu ia deixar isso para outro dia. Então, eu digo que na época, muitas pessoas das minhas relações aplicaram. Quando houve uma oportunidade para aplicar para o trabalho. Eu já trabalhava com uma dessas famílias, então a mulher foi a minha sponsor, a minha patroa. E aí as pessoas me contavam, nossa, hoje eu fui chamada para entrevista, hoje saiu o meu work permit e o meu nada. Foi passando tempo, e aí eu ia, né, conversava com essa mulher de novo. E ela estava passando uma fase muito difícil. E eu me lembro que eu pedia para falar com a minha advogada, e eu perguntava, será que eu posso deixar esse trabalho? Será que vai aplicar alguma coisa? E ela falava, não deixe, porque na sua entrevista de brincar, ela vai ter que apresentar os táxis dela de novo, e ela vai ter que fazer uma carta que você trabalha lá. E se você sair, provavelmente ela vai se aborrecer e ela não vai te dar essa carta. Então eu fiquei. E olha, eu fui tão leal com ela, mesmo depois do brincar, eu fui 1 ano. E você acha que ele foi também o teu brincar? Eu achei te libertou? O brincar assim me deu essa oportunidade. Eu digo que na época meu pai tinha um diagnóstico de câncer e eu tinha muito medo dele morrer e eu não poder vê-lo. Então esse brincar me abriu isso, de me deixar livre, poder ir e voltar. Aliás, isso quando eu falo de imigrantes legais ou não, eu sou uma pessoa que eu penso que devia mudar muito essa política de imigração aqui, porque eu queria que todos os nossos, não só do Brasil, de todos os países, pudessem ir e voltar, como na Europa. Sim. Seria bom. Porque aqui as pessoas vêm, imagina que tem pessoas que vivem aqui 20, 30 anos, nunca mais voltou no Brasil. Para ver a família, nunca mais viu a mãe. E nesses 32 anos que você está aqui, esse governo que a gente está vivendo tudo, você já passou por isso, essa dificuldade, esse medo que todo mundo está vivendo? Na minha época não tinha esse medo, mas eu digo sempre, hoje, com esse governo que a gente tem, a política de imigração, eu fico sentindo muito
pelo imigrante ilegal, porque ele vive dias de muita tensão, até de medo de sair às vezes. Eu me lembro que há cerca do ano passado, quando o Trump assumiu, eu chamei uma amiga para ir na Canadá e falei, não vou de jeito nenhum. As pessoas estavam com medo de sair. Mas dias melhores virão. Virão, dias melhores virão, e a Deni também virá aqui quando ela voltar de Orlando com o livro pra gente mostrar para todo mundo. Vai ter tudo na descrição do vídeo. A gente vai tá divulgando também esse livro, que vai ser muito importante para muitas pessoas, assim como a técnica da Deni utiliza para ajudar tantas mulheres. Tem tantos projetos, vale a pena conhecer, vale a pena achar um horário na agenda dela para a gente também fazer terapia. E pensa que agora eu já recebi um convite para participar desse projeto que a Janaína está envolvida, e eu já aceitei. E é isso que tem que ser. Pessoas, eu sempre falo, pensamentos bons atraem coisas boas, e é isso, a gente está se unindo. E se aqui o VantageCast pode ser um canal para ajudar, para poder divulgar, graças a Deus que foi colocado também para gente. Então por mais imigrantes se ajudando, né? Exatamente. Porque esse é o nós temos uma comunidade às vezes um pouquinho complicada, que o brasileiro, né? ele tem que se ajudar. Não é se fechar, tem que se ajudar. Nós somos bons em tudo, né, o brasileiro. E se a gente resolvesse unir, eu falo que a comunidade ia ser tão assim, calorosa, né? É isso, então. Chegamos aqui, 1h e pouquinho já de passa rápido, né? Então, quero agradecer vocês que estão assistindo. Assistam todo o episódio, chamem parentes e amigos, compartilhem. Se inscreva no canal, lá no Clube Vantage TV no YouTube, no Spotify pelo VantageCast, também todas as plataformas que a gente estiver transmitindo. Não é? Alguma coisa, Janaína? Não, quero agradecer a oportunidade também. Foi um prazer, Deni, falar com você, te entrevistar. Muito obrigada pela experiência, pela troca. Obrigado sempre. Então, até a próxima, pessoal. Um beijo em todos. Fiquem com Deus.